sim. Falando de remédio, né? A gente estava falando disso antes, assim, nem sempre a solução vai ser o remédio, né? Uhum, Eu sempre falo isso, a minha geração, eu cresci, não, vai ao médico, você vai falar um pouquinho, o médico vai falar um montão e ele vai te passar o remédio. E para mim isso sempre foi algo que eu nunca aceitei, desde criança. E hoje em dia eu vejo muito mais assim, eu na menopausa eu já escutava quando era criança, né? Eu me lembro hoje da minha mãe, eu não estou tendo nada. Mas as mulheres, ela entrou na menopausa, coitada. E ainda hoje, né, um exemplo, eu estava conversando com uma senhora, ela falou, Índia, que bom, que eu quero ver a live semana que vem. Eu tô com os problemas na minha pele, eu não sei, só pode ser a menopausa, mas aí eu não. Eu fui no médico, o médico não me falou nada. Falou para fazer exame uhum, de sangue, mas nem falou para mim assim, não me perguntou a minha idade, nem para falar. Olha, provavelmente você está entrando na menopausa. Fica tranquila. E eu estava falando para ela, eu falei, não, isso deve ser a menopausa. Com quantos anos você. Qual a sua idade? Ela, eu não tinha parado para pensar nisso, estava desesperada, já estava achando que. Começa a passar tanta coisa sim. e eu acredito que e isso eu falo da geração anterior, né, das nossas mães, das nossas avós. Você não podia falar. Eu Uhum. sempre gosto de trazer esse assunto, porque eu ainda encontro algumas senhoras falando, não, mas a gente não fala, é coisa de mulher, né? É. É mais uma carguinha ali, é coisa de mulher, fica aí com você, né? Administra Uhum. isso sozinha. Então, eu falando, né? Eu acho que a medicina integrativa ela faz isso. Não, peraí, deixa eu te escutar. Olha, isso aqui tá. Uhum. E dando ferramentas. E as ferramentas, muitas das vezes, falando de reposição hormonal, quem sou eu? Não sou médica. Eu acredito que eu faço parte de um grupo, né? A minha mãe teve câncer, ela morreu de câncer de mama e em função do câncer de mama, e eu ainda tenho as minhas reservas, eu tenho os meus medos, então eu estou estudando. Uhum. E às vezes não vai ser o remédio, não estou dizendo que não precise de reposição hormonal, tá? Sim, Mas eu acho que você precisa antes compreender, entender, não basta, toma aqui o remédio. Não, esse sintoma. E existem tantas ferramentas, e por que que eu bato muito nessa tecla? Essa ansiedade, essa insônia, esse ganho de peso, de se olhar no espelho, caramba, meu corpo, isso afeta a nossa saúde mental, que é tão preciosa, sim, sim. né? Essa semana eu postei, acho que foi ontem, um estudo maravilhoso da Fundação Fiocruz, e eles fizeram um estudo com o climatério, né, as alterações neuropsíquicas durante o climatério. E mulheres pensando em suicídio, e elas não conseguem. A pressão, né, esse turbilhão fisiológico, esse turbilhão de hormônios que caem, que sobem, que descem, né, essa chuva toda, né, essa tempestade que acontece no nosso corpo, é mais uma. Né? A mulher está sempre passando Uhum. por turbilhões, ela está sempre passando pelos seus Uhum. estágios. E isso afeta a nossa saúde mental, porque a gente sempre pensa, isso aqui, eu não estou dormindo, porque eu tenho que tomar, aí toma remédio, e a gente sabe que remédio para dormir, né, esses calmantes, né, falando assim, eles têm, como todo remédio, tem seus efeitos colaterais a longo prazo. E eu sempre, quando eu comecei a ler sobre medicina integrativa, as terapias integrativas, eu falei, caramba, eu estou no caminho certo, porque eu já faço meditação, eu comecei a praticar meditação há 7 anos atrás, e o que tem me ajudado durante esse momento, durante a menopausa, atividade física, alimentação, conversar, né, terapias, e porque a saúde mental, ela, você acha que não é palpável, né? Mas ela está ali o tempo todo precisando da sua atenção. E a menopausa, ela deixa a saúde mental nessa linha tênue, né? Uma fragilidade. Se você pudesse falar um pouco para a gente também, como é que fica essa saúde mental por causa desses hormônios, essas alterações, e como é que, como médica integrativa, você cuida e auxilia suas pacientes? Não, muito legal, porque você é a verdadeira paciente. É uma paciente maravilhosa, porque é esse tipo é para pessoa que quer e participa ativamente. Então, assim,
Você traz a meditação, a atividade física, a nutrição, as relações interpessoais, a quebra de tabus. Me veio muito de, tipo, de valorizar isso. Tipo, não posso esquecer, não posso esquecer. Isso é muito importante. A quebra de tabu para a mulher. Assim, a gente precisa falar mais sobre isso depois. Porque a mulher acha que ela tem que dar conta de tudo, e esse achar que dá conta de tudo piora a saúde mental e a Com emocional. certeza. Então aí a gente está negando a própria cura, né? Não olhar para isso como se a gente não pudesse olhar para isso. Como se a gente admitisse que alguma coisa fosse sinal de fraqueza, né? Ou sinal de que não demos conta. Isso É, está muito enraizado. A gente precisa aliviar isso. Nós, como mulheres e formadoras de opinião, nós precisamos aliviar e não precisamos dar conta de tudo. Há ferramentas, há outras maneiras, né? Não precisa. Esse grau de exigência afeta até mesmo ajuda, né? Que você busca. Mas a questão da saúde, da medicina integrativa, quando você traz a questão da meditação, sim, entra a meditação, a respiração, a atividade física, controle de estresse, nutrição. Então, assim, isso não dá para negar. Afeta diretamente o hormônio, a oscilação, ela afeta a emoção afeta a razão. A razão e aí o comportamento ele muda. sim. Isso acontece, não é coisa individual, isso acontece. Há uma diminuição da libido, uma perda de interesse sexual, é uma loucura. É uma loucura. A dança hormonal é uma loucura. Então, assim, não dá para negar que isso. Como que isso não vai afetar a saúde mental? Afeta diretamente. A gente precisa entender e naturalizar isso, porque naturalizando a gente consegue intervir de maneira positiva nisso. E aquilo não fica o desconhecido, sabe? Aquela coisa do medo. Ai, o que está acontecendo? Ou aquilo não pode. Não, não, não. Não, está acontecendo.